Olá, Duane aqui da Dry Creek Wrangler School. Deixe-me te fazer uma pergunta. Com que idade você deveria ter tudo resolvido? Com que idade você deveria ter entendido tudo? Eu recebo muitas mensagens, principalmente de homens jovens, e eles têm entre 17 e 35, 36, 39 anos, e eles lamentam estar em um ponto da vida em que não tem tudo resolvido, que não tem tudo no lugar, e se perguntam o que há de errado com eles, porque não tem tudo encaminhado. É claro que você não entendeu tudo. Não era para você ter. Não é esperado que você tenha entendido tudo. Qualquer pessoa que te olha aos 26, 27, 28 anos e diz: "Ei, cara, o que há de errado com você? Por que você não tem tudo resolvido?" É um tolo. O conhecimento, a experiência e a sabedoria levam tempo. Sabedoria vem da experiência, e experiência leva tempo. Quanto mais experiência você tem, e quanto mais você aprende com essa experiência, mais sábio você pode se tornar. Se você ainda não viveu o suficiente para ter um portfólio amplo de experiências, então não pode esperar ter conhecimento e sabedoria. Hoje em dia, a sociedade nos diz, e é insinuado por filmes e programas de TV, que quando você tem 26 ou 27 anos, já deveria ter se formado na faculdade, ter um diploma, um bom emprego, uma esposa e ter tudo resolvido. Assistimos a esses programas e, sabe, é um filme de 1h30, e em 1h30 a pessoa passa de um adolescente confuso para alguém que já tem tudo sob controle. Eles conseguem o emprego, colocam o valentão da infância no lugar, ficam com a garota. Um suposto mundo perfeito, e somos deixados para imaginar o resto da vida deles. E o que imaginamos é o que ficou como última imagem. Eles têm tudo resolvido. Claro que não pensamos que, se desligarmos a TV e assistirmos ao noticiário, veremos esses mesmos atores aparecerem nas notícias de novo e de novo, cometendo erros estúpidos. E eles não têm tudo resolvido. Um pinheiro cresce e amadurece muito rápido. Um carvalho cresce e amadurece muito, muito lentamente. Mas qual deles dura mais? E qual é mais forte? Qual deles abriga mais bichos e pássaros? Qual deles, quando termina, quando é cortado, é mais valioso para a madeira? Ninguém vai lá fora e diz: "Vou gastar mais dinheiro para comprar móveis de pinho." Eles querem móveis de carvalho. Recebo muitos sentimentos expressos como: "Ah, Duane, eu queria que você fosse meu pai." Não, você não queria. Não, você não queria. Tem expressões ali. Eu fico lisonjeado, mas eu sei que não é para levar a sério. Ninguém nasce pronto para o mundo. Ninguém nasce já maduro, sábio. E eu não sou sábio. Não estou dizendo que sou sábio. Só digo que isso aconteceu, por isso aconteceu. Então, cara, talvez a gente não devesse fazer isso. Para mim, essa é uma definição superficial de sabedoria. Eu tenho 55 anos e só agora estou começando a entender algumas coisas. Tem uma música que Ian Tyson canta, e se você gosta de música de cowboy e não conhece Ian Tyson, deveria procurá-lo. Ele tem uma música chamada The Old Double Diamond, que fala sobre um velho cowboy e o rancho onde ele trabalhou por anos, que está sendo vendido. E ele diz: "Quando comecei no velho Double Diamond, eu era uma desculpa ruim de homem." Mamãe está rindo ali atrás. Eu editei isso para você. Ele diz: "Eu nunca aprendi a mirar quando o espírito estava domado. Não conseguia ver todas as cartas na minha mão." Bem, filho, boa parte da sua dificuldade agora é que você ainda não aprendeu a mirar enquanto o espírito está domado. E você não consegue ver todas as cartas na sua mão. Não significa que as cartas não estão lá, você só não amadureceu o suficiente para vê-las. E haverá um tempo em que você continuará seguindo, aprendendo e crescendo, e um dia você olhará para baixo e verá que a carta que precisava estava lá o tempo todo. Mas isso não vai acontecer por um tempo. Meu incentivo para você é: pare de ser tão duro consigo mesmo. Uma das coisas que eu tenho incentivado minha esposa por anos, e ela é uma mãe muito natural,
com uma tendência natural a cuidar das pessoas e a se preocupar com as coisas, é que eu digo para ela: olha, esse não é seu fardo para carregar. Esse não é o seu fardo para carregar. Você já tem fardos suficientes na sua idade que são realmente seus. Você não precisa se preocupar em carregar os fardos que virão quando você tiver 50, 55, 60 anos. Você nem pode começar a pensar em ter tudo resolvido e ter tudo no lugar até estar nos seus 50 anos. Simplesmente não se preocupe com isso. Você tem que ter maturidade, e maturidade vem com o tempo. E maturidade não é algo que você pode apressar artificialmente. Não é algo pelo qual você deve se culpar por não conseguir apressar. Você tem que viver. Você só precisa viver. Você só precisa viver. Você só precisa agir de acordo com sua idade. Se você tem 26 anos, seja 26. Pare de tentar ser 56. Não é esperado de você e é um fardo que você não precisa carregar. Vocês são um casal jovem, estão passando por algumas coisas e vocês pensam: cara, devemos ser o pior casal do mundo. Devemos ser os piores casados de todos. Claro que vocês não têm tudo resolvido. Quando você chegar aos 30, ainda não terá 30 anos de casamento e ainda não terá tudo resolvido. Minha esposa e eu ainda estamos tentando entender as coisas. Nós simplesmente lidamos com o que aparece, aprendemos, amadurecemos, crescemos e isso leva tempo. Mas você não vai chegar lá se desistir. Caras, vocês não vão chegar lá se desistirem. Se vocês apenas disserem: esqueça, eu simplesmente não posso ser o homem que eu queria ser. Claro que você não é agora. Você não será o homem que quer ser até crescer para isso. Você tem que crescer para isso. Então, o ponto principal deste vídeo é apenas para encorajar você. Relaxe, cara. Apenas relaxe. Vocês que estão me contatando e dizendo: cara, eu tenho um diploma e acabei de perder o emprego. Ouça, eu não estou minimizando isso, ok? Deixe-me colocar em perspectiva, certo? Eu tenho 5 netos. Agora, um desses netos, digamos que ele tenha 14 meses e está aprendendo a andar. Ok, então ele está só de fralda. Você já viu isso, sabe? Só de fralda, atravessando o chão da cozinha para chegar à mamãe, meio cambaleando, com aqueles pezinhos gordos e coxas gordinhas meio batendo no chão. E de repente ele tropeça, desequilibra-se e bam, cai de bunda no chão. Ele fica chocado, surpreso, e então seu rosto se contrai e ele começa a chorar desesperadamente. Para ele, é a pior coisa que já aconteceu em sua vida. Parece um desastre de proporções apocalípticas, porque é tudo o que ele já conheceu. Você acabou de passar por uma separação e é a pior coisa pela qual você já passou. Parece um desastre de proporções apocalípticas, porque você ainda não teve tempo e experiências suficientes para passar por coisas piores e olhar para isso em relação às realidades de uma vida longa e bem vivida. Um dia você vai olhar para trás e dizer: aquilo realmente não foi um desastre. Na verdade, foi provavelmente a melhor coisa que já me aconteceu. Alguns de vocês perderam o emprego. E vocês pensaram que esse emprego era tudo. Era um bom emprego, bem remunerado. E você passou 4 anos na faculdade para conseguir o diploma para esse emprego. Aí você conseguiu o emprego e então veio a pandemia ou demissões e de repente você perdeu esse emprego. É a pior coisa pela qual você já passou. E então você está sentado lá pensando: cara, eu pensei que minha vida estava nos trilhos, agora está em pedaços aos meus pés. Não, não está. Está tudo bem. Você não precisa ter tudo resolvido. Aqueles que fazem faculdade, saem da faculdade, conseguem um emprego e permanecem nesse emprego até se aposentarem e depois compram uma propriedade na Flórida. Isso é uma anomalia, não é normal. Acontece, mas é uma anomalia. E na maioria das vezes, essas pessoas podem ser ótimas pessoas,
mas não tem histórias interessantes para contar. E você não adquire sabedoria vivendo essa vida. Então, há 2 ou 3 anos, eu tomei uma série de decisões muito, muito ruins. Decisões realmente ruins. E isso me levou ao ponto, com mais de 50 anos, onde eu pensava: eu não tenho tudo resolvido, não sou maduro, não estou crescendo, não sou o homem que deveria ser. E eu comecei a trabalhar nisso. E o homem que sou hoje, o pai que eu seria hoje, se filhos viessem, não é o homem que eu era antes e não é o pai que eu poderia ter sido antes. Uma lâmina não se torna forte, não se torna temperada até passar pelo fogo. E passa pelo fogo várias vezes. E esta é apenas a sua primeira ou segunda vez no fogo. Ainda há muito trabalho de martelamento a ser feito, e então você vai voltar para a forja de novo. É quente, derrete você, deixa você desconfortável, e a vida vai tirar você de lá, colocar você na bigorna e martelar você mais um pouco. E você vai pensar: já terminei? Já sou uma espada para a eternidade? Não, você não terminou. Então, apenas relaxe, continue se divertindo. Agora, quando eu digo diversão, não estou recomendando que você vá ao bar e beba até perder a cabeça fazendo algo estúpido, mas, meu Deus, vá pescar, ande de bicicleta, faça uma trilha, vá à academia, faça um churrasco com 5 amigos e haja de forma boba, de forma descontraída, seja a sua idade, e apenas abrace o processo. Não busque ser totalmente polido, afiado, temperado aos 26 anos. Ou aos 36, ou aos 46. Você ainda tem muito tempo de forja pela frente, ainda há muitos golpes de martelo pela frente, e leva tempo. Mas se você abraçar o processo com paciência, quando você estiver mais velho, poderá se tornar um homem do qual você se orgulhe. Então, isso é só um encorajamento para você relaxar. Relaxa, abrace o processo. Que processo, Dwayne? A vida. Você só fica mais forte caminhando montanha acima. Ninguém fica mais forte só descendo a montanha.